Muito bem, estamos de volta agora com as informações do esporte com Eric Oliveira, que está sendo carinhosamente chamado pelo público de Kim Jong-un nesse inverno dos esportes. Boa tarde, Eric. É frio, né? Mas com esse casacão, o pessoal diz que tu tá parecendo o líder lá da Coreia do Norte, que ele usa esses casacos aí por causa do frio também. Eu não sei, mas o pessoal exagera. Esse frio, tu sabe que me lembra Stamford Bridge. É o carinho do público. É o carinho do público. Me lembra Stamford Bridge, Old Trafford. Bom. Mas vamos falar de esporte aqui no nosso horário agora, porque é o seguinte, que vamos começar falando do Ipiranga, que ontem o Ipiranga teve um amistoso, está se preparando para o retorno e anunciou um reforço muito bom aí para a sequência do campeonato. Um reforço muito bom, até porque analisando o elenco do Ipiranga, se tinha uma carência, principalmente na lateral direita... Antes de você continuar, tá aqui a foto do Kim Jong-un, para quem não sabe o que eu tô falando, né? É o líder da Coreia do Norte, olha, ó, parecidíssimo com o Eric. Agora vamos voltar a falar do esporte do Ipiranga. Vai lá, Eric. Não, impressionante, pessoal. Os limites estão aí para serem respeitados, tá? Falando sobre o Ipiranga, analisando o elenco do Ipiranga, o Muriel é titularíssimo. Na minha equipe ele é titular. E ele vinha sendo utilizado com outras comissões técnicas, com o Paulo Henrique Marques, com o Júnior Rocha. Eu acho que não há necessidade de contratar um lateral. Só que, tirando o Muriel, não tem nenhum outro lateral direito, ou pelo menos não tinha nenhum outro lateral direito, a não ser o Roger Alves, que subiu há pouquíssimo tempo para o time profissional. Então, era uma carência que o Ipiranga tinha e agora anunciou a contratação do John Lennon. Já havia uma especulação, mas eu não gosto muito de trabalhar em cima de especulações. Esperei, então, a confirmação do clube, que aconteceu ontem, então, da chegada do John Lennon. Separei aqui, Leandro, rapidamente, em relação a algumas passagens que esse jogador tem. Vila Nova, Botafogo, Atlético Goianiense, Cruzeiro, CSA. Então é um jogador muito experiente, eu não tenho dúvida que vai contribuir positivamente para o Ipiranga, até porque também tem uma certa experiência, vai ajudar muito. Daqui a pouco brigar por posição, ou quem sabe também para compor esse elenco, daqui a pouco pode ser que ocupe uma outra posição, o que eu não acredito, mas é uma boa notícia para o torcedor do Ipiranga. Não é muito alto esse jogador, 1,80, mas para a lateral já está ótimo. E sobre a vitória de ontem, com o retorno do técnico Júnior Rocha, que estava junto com a CBF, lá na Granja Comari, realizando cursos, isso é muito bom para ganhar peso profissional para o treinador e também quem ganha é o Ipiranga no final das contas, com um técnico que está ascendendo e eu não tenho dúvida que tão em breve estará alçando voos maiores. O Ipiranga realiza essa partida amistosa para colocar excelência no nível físico, para testagem também de alguns jogadores, para começar com o pé direito lá na segunda-feira, o jogo contra o Paraná Clube, que acontece fora de casa, lá em Curitiba, na Vila Capanema. Muito bem, vamos falar agora do Atlântico, outro time aqui de Erechim, que ontem goleou mais uma vez pelo estadual de futsal, mostrando, claro, a soberania de um time muito mais forte, que é o time de Erechim, perto do Lagoa, que tem uma sequência muito grande, time de Liga Nacional, né? Venceu aí ontem à noite o Atlântico. Venceu. Eu acompanho muito futsal, eu não gosto muito dessa arrogância que muitas vezes a torcida do Atlântico, e até pessoas que acompanham de longe o Atlântico tem, que o Atlântico tem que entrar para golear. É preciso ter muito respeito com equipes que se montam, com muitos custos, conseguem formar uma estrutura para conseguir disputar um campeonato estadual pela elite, né? Jogar contra o Atlântico, contra essas grandes equipes, a CBF. Então isso tem que ser valorizado. O Lagoa é um time que vem nessa crescente, o Passo Fundo também, que é nosso vizinho aqui da cidade de Passo Fundo. Então, primeiro eu respeito isso. O jogo era de primeiro colocado até o momento, que era o Lagoa Futsal, de Lagoa Vermelha, e o Atlântico, que era o terceiro colocado. Era um jogo pela liderança. E o Atlântico, assim, com todo favoritismo, foi lá jogando fora de casa, conseguiu esse placar elástico, fazendo 6 gols, mais uma vitória, é a 6ª vitória na competição, liderança, agora assumiu a liderança absoluta do grupo. Então é uma vitória que ajuda o Atlântico e que, principalmente analisando a Liga Nacional, que já está nessa reta final, falta agora um jogo ou 2, se não estou enganado, o Atlântico precisa ter essa subida de nível para começar uma Liga Nacional que vai ser muito dura, vai ser muito difícil. Então, foi muito positivo e principalmente por uma coisa que eu defendo muito, que é esses jogadores da transição, que eu falo do Sub-20, que ganham oportunidade no time profissional, alguns amigos meus, inclusive, que tem essa oportunidade num jogo que não é
tão complicado assim pelo campeonato estadual e que começam a integrar o time titular. E para mim, isso me agrada muito. Muito bem, sem dúvida, né? É relevante, muito importante esse trabalho do esporte no interior, das equipes aí, que trabalham muito as direções para poder botar os atletas em quadra, né? Muito importante mesmo esse trabalho do Lagoa Futsal, do Passo Fundo Futsal e outros aí que merecem o destaque do Estado. Bom, antes de encerrar aqui, hoje de manhã teve, para encerrar amanhã em Tóquio, encerrar a noite em Tóquio, abrir amanhã medalha no Brasil nas Olimpíadas? É isso aí. Não teve só uma medalha, tá? Teve várias medalhas, mas o destaque ficou para individual, né? Na ginástica olímpica, com o baile de favela, que venceu a brasileira, vamos achar o nome aqui que me perdi. Rebeca Andrade, que estava nessa briga aí, depois que a Simone Biles decidiu por não participar, representando os Estados Unidos. A Rebeca Andrade, que já tinha desfilado ao som do baile de favela e que conseguiu essa medalha de prata, é prata, prata, é prata. E depois no dia olímpico eu volto para falar mais, porque também teve medalha no judô. A Mayra Aguiar, gaúcha, Isso né? aí, Mayra Aguiar, a primeira mulher que consegue na categoria, na individual, 3 medalhas em 3 Olimpíadas seguidas. Londres e Tóquio. Londres 2012, Rio e Tóquio. Isso que é bom, temos que valorizar, porque o Brasil está lá em 20º não sei o quê, porque tem a China, tem o Japão, estão roubando. Não interessa quem vai estar lá em cima, quem vai ganhar mais ouro ou não. O que interessa é nós valorizarmos quem vence em um país que muitas vezes criminaliza algumas modalidades, como eu falei aqui no Virando Jogo, que é muito fácil aplaudir a Fadinha, a Raíssa, de 13 anos, no skate e apontar o dedo na rua para quem está andando ali no skate numa praça. Então é um país que, acima de tudo, leva a essas histórias de superação. Antes da medalha, vem o esporte, a alma do esporte é a superação e é isso que nós temos que valorizar. Verdade, o Brasil tem muito a crescer no esporte, na cultura e em outras áreas ainda. Bom, 5 da tarde no Virando o Jogo, Eric Oliveira traz mais notícias para você no momento olímpico, no dia olímpico aqui, às 7h15 da noite também. Obrigado, viu, Eric? Um abraço, Leandro, e bom frio para ti e para todo mundo. Valeu.